Jornal Regional, Apoio Cultural PlanMove, Plano Médico Hospitalar dos Hospitais Unidos de Viçosa e Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Olá, eu sou a Rose, enfermeira e coordenadora do Espaço Mais Saúde do PlanMove. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais do nosso espaço. Nós temos no espaço várias especialidades. Uma delas é o médico de saúde de família, o responsável por acompanhar pacientes de todas as idades e gêneros, do início ao fim da vida. Na prática, a definição abrange crianças, jovens, adultos, idosos e até puérperas que procuram o sistema de saúde com qualquer queixa. A atenção primária são os serviços que atendem toda a população, então não é preciso ter uma doença específica. Em qualquer situação clínica, a pessoa pode nos procurar. A medicina de família e comunidade é como se fosse a porta de entrada para o sistema de saúde. Além dos médicos de família e comunidade, nós contamos também com outras especialidades que atendem no espaço. Fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, educador físico. E aí nós temos a psicóloga infantil e adulta, a nutricionista clínica e esportiva. Venha conhecer o espaço, agende sua consulta. Boa noite, está começando o Jornal Regional. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques desta quarta-feira, dia 18 de março. O UFV recebe visita do ministro da Educação, Camilo Santana. Deputada Dula Salabert fala sobre as suas principais lutas no ano de 2026. Reitor da UFV realiza anúncio a respeito das comemorações dos 100 anos da UFV. Essas e outras informações você confere agora no Jornal Regional. Confira os principais destaques da última reunião ordinária da Câmara de Viçosa. No dia 17 de março, aconteceu a 6ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Viçosa. Agora você confere os trabalhos da Casa Legislativa que impactam o dia a dia dos viçosenses. O empresário Bruno Torres utilizou a tribuna livre para apresentar um vídeo institucional sobre a cidade de Viçosa. A produção foi realizada em parceria com a Abrazel e tem como proposta fortalecer a imagem do município. O reitor Demetrios, falamos com ele, queríamos fazer também um vídeo da cidade de Viçosa, ele também deu o seu apoio institucional, assim como também o presidente dessa casa aqui, o Robson, o qual também deu o apoio institucional nesse sentido. Então, a Abrazel, junto à Casa do Empresário, fizeram o roteiro, ao qual chamaram várias pessoas para poder participar desse roteiro, onde o objetivo desse vídeo é vender a cidade de Viçosa. Falar o que nós temos de bom, o que nós temos de melhor, com o objetivo de atrair investimentos. A iniciativa contou com a participação de Vinícius do Carmo, representante da Abrazel, que reforçou a importância da união entre os setores para promover Viçosa dentro e fora da região. Então, mais de 300 rótulos. Então, você pensar que uma cervejaria de Viçosa consegue ser premiada na Pilsen, que é tão popular. Então, assim, isso aí também fortalece esse turismo, né, que Viçosa tem, essa vocação turística. Então, acho que nós temos que valorizar isso e tentar crescer ainda mais essa pauta aqui na cidade.
Como o Bruno falou, essa dor de ter um vídeo na cidade, eu levei lá para casa do empresário, porque ano passado a gente participou do encontro regional da Brasel. A Brasel, todo ano, ela faz um encontro regional que reúne todas as regionais do estado para discutir a gastronomia. Nós temos hoje 13 regionais. Em seguida, foi aprovado em primeira votação o projeto 10 de 2026, que autoriza a Prefeitura a aderir ao CIMINAS, consórcio público ligado à Associação dos Municípios Integrados de Minas Gerais. Segundo a base do governo, a medida amplia a possibilidade de contratação de serviços e pode acelerar a execução de obras previstas para os próximos anos. O projeto foi apresentado pelo vereador Idelmino Ronivon, que se manteve favorável. Para que essa adesão seja feita, levando em consideração, inclusive, que ao aprovar esse projeto, estamos também aprovando o estatuto com os respectivos anexos do Consórcio Interfederativo de Minas Gerais e da Associação dos Municípios Integrados de Minas Gerais, a MING. E nós temos aí, uma vez que o município aderir a esse consórcio, ele vai poder utilizar. Já o vereador Omar Gilson optou pela abstenção, apontando falhas técnicas no texto do projeto. Senhor presidente, o projeto tem alguns defeitos, um deles até considero grave, porque ele é para o prazo indeterminado. Aí ele não atende a Lei 4320 nem a Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, e segue para a próxima etapa de tramitação. Lembrando que a reunião ordinária da Câmara dos Vereadores de Viçosa acontece às segundas-feiras, a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Viçosa, Rádio Universitária e mídias sociais da Câmara. A prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025 será realizada na semana que vem na Câmara Municipal de Viçosa. O repórter Giancarlo Borges traz mais detalhes. Na terça-feira, dia 24 de março, será realizada a prestação de contas da Câmara Municipal de Viçosa. O evento começa às 2 horas da tarde e tem participação aberta ao público. Serão apresentados dados da própria Câmara Municipal, além do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município e também o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O evento tem transmissão ao vivo pela TV Viçosa. Giancarlo Borges, para o Jornal Regional. Muito obrigada pelas informações, Jean. A UFV recebeu no início desta semana a visita do ministro da Educação, Camilo Santana. Novos espaços foram inaugurados, novos recursos concedidos e um desejo antigo poderá sair do papel, o do Hospital Universitário. Confira os detalhes na reportagem. Na última segunda-feira, dia 16 de março, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve na Universidade Federal de Viçosa para compromissos importantes com a área educacional. Durante a visita, ele assinou a portaria que autoriza a criação do curso de Medicina no campus Rio Paranaíba. Autoridades da cidade estiveram presentes e participaram do momento com muito entusiasmo. Serão 28 vagas disponibilizadas e a seleção inicia ainda este ano. É um sonho que a gente está realizando, Aquela cidade que é um ícone da produção agrícola, no ano aí de 2006 recebeu um campus universitário da UFV. Está fazendo 20 anos, mas aqui mudou a história da nossa comunidade. Eu quero agradecer, já que tem que prefeito da Amapá, da Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, porque esse curso de medicina não impacta só Rio Paranaíba, é toda a região. Além da assinatura da portaria, Santana também inaugurou os novos espaços do Departamento de Tecnologia de Alimentos, o Data Center da Diretoria de Tecnologia de Inovação e a reforma do prédio Belo Lisboa, o alojamento antigo, que agora poderá atender às demandas da assistência estudantil com conforto, segurança e tecnologia. Entre as solicitações mais feitas estava o Hospital Universitário, um desejo antigo do povo viçosense e dos estudantes da área da saúde.
Foi aprovada a liberação de 3,5 milhões de reais para o início do projeto. O recurso será destinado à empresa brasileira de serviços hospitalares, responsável pela licitação da obra. A proposta é ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde na região da Zona da Mata. A criação do hospital é considerada estratégica pela universidade e por lideranças políticas, que defendem a unidade como fundamental para fortalecer a formação acadêmica e o atendimento à população. Durante a visita, o ministro também destacou os investimentos do governo federal nas universidades públicas e a recomposição do orçamento das instituições de ensino superior. Todo ano a gente manda um orçamento da educação para o Congresso e corta o orçamento. Esse ano cortaram 977 milhões das universidades e institutos de assistência estudantil, de bolsas e de custeio. A primeira medida que o presidente fez foi em janeiro, chamou o presidente da Andif, chamou o presidente do CONIF e disse: vamos restabelecer, 977 milhões já foram restabelecidos para não afetar o funcionamento das universidades. A visita faz parte da caravana Aqui Tem MEC, que percorre universidades federais em todo o país. Agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região. A quinta-feira traz muitas nuvens para a maior parte do estado de Minas Gerais, com pancadas de chuva esperadas no Triângulo Mineiro, região metropolitana de Belo Horizonte e partes da Zona da Mata. O norte e parte do nordeste de Minas devem ter tempo firme durante todo o dia. Em Viçosa são esperadas muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima é de 28 graus. Toda a microrregião acompanha a mesma previsão de tempo, com dia nublado e pancadas isoladas de chuva. Em Coimbra, a mínima prevista também é de 21 graus e a máxima é de 27. Já em Paula Cândido, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima é de 28. Já em Ervália, os termômetros podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. E o Jornal Regional vai para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já. Olá, tudo bem? O InvestPrev é o plano de previdência complementar do Agros aberto a novas inscrições. E você sabia que qualquer pessoa pode contratar o InvestPrev e começar a investir em um futuro financeiramente mais tranquilo? Para contratar o plano, é preciso ter vínculo com um instituidor, que são entidades e associações que têm um convênio com o Agros, para oferecer plano de previdência aos seus associados. Os instituidores do InvestPrev são a Associação dos Ex-Alunos da Universidade Federal de Viçosa, a Associação Atlética Acadêmica Monetária da UFV, o Sicob, UFV-Cred, a Federação dos Contabilistas de Minas Gerais e o Sindicato dos Securitários de Minas Gerais. O InvestPrev também pode ser contratado por cônjuges e filhos da pessoa que é associada a um instituidor. E se você não faz parte de nenhuma dessas associações, é só entrar em contato com o Agros para receber orientações sobre como aderir ao plano. Com o InvestPrev, você sonha, planeja, investe e realiza. Use o tempo a seu favor, comece a investir no seu futuro e conte com o Agros para te ajudar nisso. Acesse o site ou entre em contato por telefone ou WhatsApp e conheça melhor o InvestPrev. Olá, eu sou a Rose, enfermeira e coordenadora do Espaço Mais Saúde do Plamuf. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais do nosso espaço. Nós temos no espaço várias especialidades. Uma delas é o médico de saúde de família, o responsável por acompanhar pacientes de todas as idades e gêneros, do início ao fim da vida. Na prática, a definição abrange crianças, jovens, adultos, idosos e até puérperas que procuram o sistema de saúde com qualquer queixa. A atenção primária são os serviços que atendem toda a população
então não é preciso ter uma doença específica. Em qualquer situação clínica, a pessoa pode nos procurar. A medicina de família e comunidade é como se fosse a porta de entrada para o sistema de saúde. Além dos médicos de família e comunidade, nós contamos também com outras especialidades que atendem no espaço. Fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, educador físico. E aí nós temos a psicóloga infantil e adulta, a nutricionista clínica e esportiva. Venha conhecer o espaço, agende sua consulta. O Jornal Regional está de volta. A deputada federal Duda Salabert esteve na cidade de Viçosa na última sexta-feira para realizar uma palestra. O nosso repórter Otto Vitarelli esteve com a deputada e trouxe um bate-papo sobre as principais lutas da deputada no ano de 2026. Hoje nós estamos aqui na TV Viçosa com um bate-papo muito especial. Nós trouxemos a deputada federal Duda Salabert. Duda, bem-vinda à TV Viçosa. Queria que a gente começasse o nosso bate-papo, a nossa conversa, falando sobre a sua trajetória, né? Sobre o que fez você lutar como deputada desde o começo. Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui em Viçosa, cidade que tem o melhor doce de leite do universo. Diga-se, é o que dizem por aí, né? E sempre muito bom voltar aqui. E a minha trajetória política, primeiro, eu sou professora, eu digo sempre, posso estar na política, mas sou professora, dei aula por 20 anos de literatura e inicio minha carreira política na disputa das eleições de 2020. Eu saio candidato a vereadora, faço uma campanha lixo zero, não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo, nada em respeito à saúde pública, porque eu não saí de casa porque era pandemia, mas também em respeito ao meio ambiente, porque aquela quantidade de lixo gerado na campanha sempre me incomodou muito. É um dos temas que te trouxe a Viçosa também para falar hoje. Foi, e termino as eleições como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, com 37.600 votos. E a primeira vereadora trans eleita em BH. 2 anos depois saio deputada federal e sou eleita, junto com Érica Hilton, as 2 primeiras travestis no Congresso Nacional. Tem um fato curioso que antes disso, em 2018, eu disputei o Senado. Minha primeira eleição de fato foi o Senado. Tive uma votação muito boa também, mas a gente sabe que depois da presidência o cargo mais disputado é de senadora. Não fui eleita, mas tive uma votação muito boa aqui em Viçosa. Viçosa é uma cidade que traz muitos votos, principalmente para o campo progressista, muito por conta da universidade muito também, né? Universidade, sem dúvida. Queria falar sobre um projeto recente seu. Você propôs recentemente um projeto de lei que prevê criminalizar a misoginia após uma crescente dos movimentos Red Pill nas redes sociais e até no dia a dia mesmo a gente vê uma popularização desse movimento. Como que você vê, né, essa popularização a ponto, e os perigos dela para a sociedade a ponto de criar, né, um PL específico para isso? O número de feminicídio no Brasil é o número de guerra. Minas Gerais, infelizmente, lidera o ranking de estado que mais mata mulheres por serem mulheres no Brasil. O Brasil também tem batido recorde no aumento de feminicídios. Isso mostra que tanto a direita como a esquerda, nenhum desses espectros políticos, de fato, levou a sério o combate ao feminicídio, à misoginia, ao ódio às mulheres e uma política pública, de fato, voltada para a segurança das mulheres. E há um caso curioso e trágico que nos últimos anos tem aumentado não só a violência, mas organizações feitas por homens que se estruturam para propagar ódio e violência contra as mulheres. Um exemplo disso é o movimento Red Pill. Para quem não sabe, é um movimento que defende a tese de que os homens têm que acordar para a realidade. E esse despertar significa os homens terem a consciência de que eles são melhores do que as mulheres e eles se encontram em grupos virtuais, como no Discord, no Telegram, e organizam mensagens de ódio, ataques de ódio. Então mostra 2 coisas urgentes. Primeiro, a urgência de regulamentar as redes sociais, porque os crimes que valem no mundo real
tem que valer no mundo virtual. A internet não pode ser um espaço sem lei, sem regra, que é o que a gente vê, infelizmente, acontecer no Discord e no Telegram, em que esses homens se organizam não só para propagar ódio, não só para defender que mulheres lésbicas têm que sofrer estupro corretivo, mas também organizar estupros no mundo real, como o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, em que os adolescentes presos faziam parte desse movimento Red Pill. Então nós apresentamos um projeto de lei para criminalizar essas organizações masculinistas que se articulam para propagar ódio e disseminar misoginia. A gente entende que o melhor caminho sempre é a educação. Então tem que avançar na escola um debate sobre gênero. Debater gênero na escola não é ensinar alguém a ser gay ou ser trans. Pelo contrário, debater gênero em sala de aula significa discutir problemas relativos às desigualdades de gênero que há no Brasil. E uma delas está referente à violência e o ódio contra as mulheres, que é estrutural no Brasil por ser uma sociedade patriarcal. Então, mas enquanto a gente não avança na educação, a gente também propôs esse projeto no ponto de vista penal para uma pena tipificar esse tipo de crime no Brasil. É interessante porque a gente sabe que sempre existiram, né, esses influenciadores. O movimento Red Pill, acho que, principalmente na época de pandemia, com os podcasts, apareceram muitos. Mas, recentemente, a gente viu uma crescente maior ainda até do que na época da pandemia. Você acha que isso se deve a algo específico? Sim. O algoritmo, ele privilegia o ódio, né? Então, o machismo, a misoginia e o patriarcado são pilares da sociedade brasileira. Mas temos agora as redes sociais, o algoritmo, fazendo as pessoas com discursos odiosos lucrarem com seus discursos, né? Lucrarem com suas falas violentas contra as mulheres. Então, daí o aumento, né, nesse tipo de organização, nesse tipo de discurso. Agora, Duda, mudando de assunto, né? Falando aqui de Minas Gerais, recentemente a gente teve 2 tragédias em Juiz de Fora e em Ubá que levaram vidas. Né, a gente está em Viçosa, é muito perto, né, de Ubá, fica 1 hora de Ubá aqui, 2 horas e meia, 3 de Juiz de Fora. E, bom, falando dessas cidades, foram completamente destruídas. Eu tive em Ubá, pela TV também, a gente fez uma cobertura lá, e dá para ver que vai ser muito difícil essa recuperação, né? E como que o poder, né, maior, poder federal do Brasil, pode auxiliar essas cidades nessas ocasiões, como que o governo vai ajudar, o que os deputados estão fazendo, as movimentações, né, na Câmara dos Deputados para ajudar até o momento. Eu acho que os deputados têm atrapalhado, na verdade. Quando eles aprovam o PL da devastação, que justamente vai acabar com o licenciamento ambiental no Brasil, isso é escancarar as porteiras para a crise climática agudizar no Brasil. Então, o Congresso não tem dado conta, pelo contrário, tem atrapalhado. O Congresso faz parte do problema da crise climática. Nós defendemos uma legislação mais firme, mais rígida, porque não adianta só atuar no momento da tragédia, a gente tem que evitar a tragédia. Evitar a tragédia significa defender nossos biomas, defender um licenciamento ambiental firme, porque o que aconteceu na Zona da Mata é um crime, é um efeito da crise climática, é uma tragédia socioambiental. Então, a gente não pode tratar como natural tragédias como essa que vão se replicar cada vez mais na realidade brasileira. Então, o governo está atuando agora de forma emergencial, vai dar suporte para as famílias, mas nós não sabemos quem vai ser a próxima vítima. Pode ser outra cidade, pode ser Viçosa, pode ser Belo Horizonte, pode ser Fortaleza. A gente não sabe qual que é a próxima cidade, mas vai acontecer a próxima cidade porque o Brasil e o mundo têm tomado atitudes muito tímidas no combate à crise climática. Poucos são os municípios que têm seus planos locais de ação climática, poucos são os municípios que levam a sério a política de arborização, que é importante, a árvore é fundamental para combater a crise climática. Poucos são os municípios que investem em transformar a cidade em cidade esponja. Enfim, a gente está discutindo projetos, inclusive, para que não aconteça o que aconteceu em Minas Gerais, que uma verba destinada para o combate à enchente e grandes chuvas, o Romeu Zema represou esse valor e destinou apenas 5%, e 95% ficou guardado nos cofres do Estado. Quer dizer, a gente apresentou o projeto de lei também para proibir que o valor destinado à questão ambiental
seja utilizado em outra pauta. A gente viu até em Ubá na questão da própria prefeitura que ele recebeu em emendas parlamentares, se não estou enganado, em torno de 14 a 16 milhões de reais, e não foi um dinheiro utilizado também, o que, assim como a ocasião do Romeu Zema, ocasionou isso. Agora, a Duda tem uma palestra para dar aqui, a gente vai acompanhar. Mas, Duda, muito obrigado pela participação, agradeço muito. Beijo para você. Que seja uma boa palestra aí. Muito obrigado. O reitor da UFV realizou um pronunciamento a respeito dos 100 anos da UFV e eventos comemorativos relacionados à data. Este é um momento muito especial na história da Universidade Federal de Viçosa. Em 28 de agosto deste ano, a nossa UFV completa 100 anos, um século de compromisso com a educação pública, com a formação humana, com a ciência e com o desenvolvimento do Brasil. Chegar a esse marco é muito mais do que celebrar o tempo, é reconhecer um projeto coletivo que atravessou gerações, enfrentou desafios, superou crises, reinventou-se diante das mudanças do mundo e manteve como princípio básico um propósito que nunca se alterou, o conhecimento a serviço da sociedade. É também reconhecer, sobretudo, uma trajetória construída por pessoas, docentes, técnicos administrativos, estudantes, trabalhadores terceirizados, egressos, parceiros, pessoas que acreditaram e continuam acreditando que o futuro se constrói com educação, ciência e oportunidades. Mas, mais do que isso, pessoas que carregam a UFV na memória, na identidade e no coração, que a levam consigo pelo mundo e que a fortalecem todos os dias, com o vínculo, o cuidado e o amor que aqui depositam. Queremos que este centenário seja mais do que a celebração do que fomos, que ele seja um convite a olhar com atenção para o presente e, sobretudo, a projetar o futuro. Que universidade queremos ser no próximo século? Que responsabilidades assumimos diante da sociedade que confia, sustenta e acredita na UFV? Para isso, convidamos todos vocês a se juntarem a nós. Ao longo de 2026, estamos preparando uma programação especial com atividades acadêmicas, científicas, culturais e festivas que irão valorizar nossa memória, reconhecer o impacto da UFV e aproximar ainda mais a universidade da sociedade. O centenário será um tempo de encontros e reencontros, de escuta, de celebração e de compromisso. Um tempo para reafirmar que a universidade pública segue viva, necessária, relevante e em permanente construção. Que este seja o início de uma celebração à altura do que fomos, do que somos e do futuro que desejamos construir juntos. Sejam todas e todos bem-vindos ao centenário da Universidade Federal de Viçosa. E o Jornal Regional desta quarta-feira vai ficando por aqui. Caso você queira reassistir essa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube. Sugestões de pauta podem ser enviadas para as nossas redes, @JRTVViçosa e @TVViçosa no Instagram. Uma boa noite e nos vemos novamente amanhã.